Preços do café devem passar por nova queda com a chegada das chuvas no cinturão cafeeiro. Joãozinho Grafista faz a análise gráfica do mercado do café pra gente. Você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube? Inscreva-se em nosso canal, assista na sua Smart TV, no smartphone, no computador, onde você quiser. Paracatu Rural no YouTube. Marque o sininho também, tá? Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Pelo terceiro mês consecutivo, os preços médios do café arábica renovaram o recorde real da série histórica do CPEA, iniciada em setembro de 1997, para esta variedade. Em fevereiro, o indicador CPEA Exalc do Arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista, teve média de R$ 2.627,79 por saca de 60 quilos, avanço de 12,64% ou de quase R$ 300 por saca de 60 quilos frente ao mês anterior. Em termos diários, o indicador atingiu o maior patamar real no dia 12, ao fechar em R$ 2.769,45 a saca. Pesquisadores do CPEA explicam que os baixos estoques no Brasil e no mundo têm impulsionado os valores desse grão. Apesar do café ter fechado o mês de fevereiro acumulando novos recordes, os primeiros dias de março têm sido de quedas sucessivas. Num primeiro momento, com a folga do Brasil durante o Carnaval, houve pressão de alta em meio à indisponibilidade da mercadoria brasileira para negociação em Nova York. No entanto, o agente autônomo de investimentos João Santaella Neto destaca que a previsão de chuvas no cinturão cafeeiro brasileiro levou as cotações do grão de novo para abaixo dos 400 centavos de dólar por libra-peso. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista, e vamos lá falar do nosso mercado do café. E que semana foi essa? Essa é a frase, também conhecido como Weather Market. O que é o Weather Market? É o famoso mercado de clima. Qualquer notícia de uma seca forte, de uma geada forte, é realização, é alta forte, é realização de lucros, e foi o que a gente viu no mercado do café, começando com o rally de alta no feriado de carnaval, né? O mercado ficou 3 dias da semana passada de lado, na quarta, na quinta e na sexta-feira, no final de fevereiro. O mercado tinha testado na análise gráfica, que a gente chama de canal de alta, né? O mercado vinha trabalhando desse canal desde novembro, quando o mercado fez o fundo lá nos 240, depois, né, fazendo máximas novas, tivemos aquele ralizão meados de janeiro, o mercado saiu de 320 para 430, máxima histórica, daí o mercado realizou forte, os estoques voltaram a subir, né, os estoques certificados. Feriado no Brasil, o que acontece? Você perde o player, né, o maior jogador, o maior fornecedor de café do mundo, o maior consumidor de café do mundo, chama-se Brasil, e aí não deu outra. 3 dias de forte alta na segunda, na terça, na quarta-feira tivemos um movimento interessante que nós fizemos, subiu forte, depois voltou, realizou, e aí fez aquela figura clássica que eu gosto muito, que chama-se de martelo invertido, ou seja, sinalização de topo. E quinta-feira, com as notícias de chuva no cinturão cafeiro, vou estar comentando aí com vocês, queda e forte de 5% no café, ou 2.215 pontos, fechando a 387,80. No feriado tivemos fortíssima alta, principalmente na segunda-feira, alta de 1.300 pontos, na terça-feira 1.170 pontos, na quarta-feira mais 1.150 pontos, né? Então o mercado tinha saído de 370 e foi até
418. Olha só que loucura, tá? Vou estar passando tudo para vocês aí os fundamentos, mas no gráfico, então ele perdeu força, não conseguiu ficar acima dos 415, que poderia levar para 430, 450, né? Quem sabe até o alvo, que é na matemática, que é os 490, 500. E aí aquela história, olha a cobra, é mentira, olha a chuva, é verdade. E aí o mercado fechou abaixo dos 400, abaixo dos 410, abaixo dos 400. E agora a análise gráfica funciona dessa forma, os preços rompem, que a gente fala, uma resistência, um suporte, uma máxima forte, uma mínima forte. Então agora estava projetando lá para cima, agora na minha opinião continua, também com a opinião do comentário anterior, o mercado volta a entrar numa possível realização forte de lucros. Com as chuvas vindo, acredito que a tendência agora é testar o suporte desse canal, que está entre 375 e 365. E se perder o 365, tudo leva aqui que o mercado vai voltar para os 350, vai voltar para os 340 e vai voltar para os 310. Então vamos para o mercado físico. Quinta-feira, 6 de março de 2025. Então, com a queda no mercado, os preços baixos em linha com as perdas do Arábica na Bolsa de Nova York e robusta lá em Londres. Porém, a retração dos vendedores limitou o impacto baixista. Segundo as safras do mercado consultoria, o mercado que já vinha devagar nesta volta do feriado travou totalmente com um tombo nas bolsas. A volatilidade atrapalha as negociações e tanto o comprador quanto o vendedor estão com receio de fechar a comercialização e perder ou na alta ou na baixa. Tá? Então vamos lá. Sul de Minas Gerais, café Arábica bebida boa, 15 de catação, ficou em 2.500, 2.540 a saca, contra 2.540, 2.560 na quarta-feira. Até com tombo nesta quinta-feira eu esperava uns R$100, na queda do físico, até caiu menos. No Cerrado Mineiro Arábica, bebida dura 15 de catação, teve preço de 2.520, 2.560 contra 2.560, 2.580 na quarta-feira. No caso, quarta-feira, dia 5 de março. Café Arábica Rio tipo 7 Matas de Minas, 20 de cata, 2.180, 2.200. E o Conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, ficou em 1.965, 1.995. E o nosso amiguinho dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,06% a R$ 5,7592 para venda, R$ 5,7572 para compra. Joãozinho Grafista projeta que a alta das chuvas no Brasil deve acontecer entre os dias 12 e 18 de março e 26 de março e 1º de abril. Com isso, a tendência de baixa deve ser mais intensa ao longo da segunda metade de março. Outro fator baixista é a iniciativa do governo federal em zerar a alíquota de alguns alimentos importados, entre eles o café. A decisão desvaloriza as cotações internas. Então vamos lá, falar dos motivos aí do que levou o mercado para essa volatilidade maluca. Também vou passar algumas notícias importantes aí que saíram ao longo da semana, mas enfim, Então quinta-feira passada tivemos uma fortíssima realização de lucros, após 3 dias de forte altas lá na Bolsa de Nova York. Então o mercado apresentou baixas acentuadas na quinta, então é o que a gente chama realização de lucros. Correção técnica após a valorização acentuada nos últimos 3 dias, como comentei. Porém, indicações da volta das chuvas a regiões produtoras de café do Brasil também foram citadas como aspecto baixista. Um bolsão de calor e clima seco atingiu o cinturão cafeiro do Brasil em fevereiro, trazendo renovadas preocupações de que o potencial produtivo do país poderia cair ainda mais após os prejuízos com a longa seca e altas temperaturas em 2024. Então, quer dizer, dá aquele medo do mercado novamente de vir uma nova onda de calor, como a gente viu no ano passado. Lógico, as chuvas vieram boas no final do ano. E aí, agora
Previsões apontam para o retorno das chuvas com condições melhores para a segunda metade de março, atenuando esses temores, o que é aspecto baixista e esteve por trás das perdas do dia, apontaram os traders. Então, como comentei, então o contrato maio mais líquido lá na Bolsa de Nova York, então fechando a 387,15, uma desvalorização de 2.280 pontos, ou uma queda de 5,6%. O contrato julho fechou a 377,55, uma baixa de 2.200 pontos, ou 5,5%. Falei dos mapas meteorológicos, recebi um relatório da Rural Clima na parte da manhã, já na abertura do dia, entre 9 e 9h30 da manhã. Até pedi para um amigo, produtor de café, que perguntei se ele recebia esses boletins. E aí, os mapas meteorológicos, então, dá até uma atualizada para vocês, desse volume de chuva. Então, a partir do dia 12 de março a 18 de março. Então a gente vê um acumulado de chuvas, principalmente aqui na nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sul de Minas. Então a gente vê um acúmulo ali mais ou menos entre 50, a partir de 40 a 80 milímetros. Daí do dia 19 a 25, a gente vê diminui um pouco o volume, mas mantendo a média a princípio de 25 a 40 milímetros, principalmente aqui no nosso Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e sul de Minas. Sul de Minas ali, região de Poços de Caldas, talvez um pouco menos, até 20 milímetros. Torna a voltar. E chuvas, como dizem aí, os mineiros, demais da conta, tá? Principalmente do dia 26 de março a 1º de abril. Pelo que indica os mapas meteorológicos, a gente vê que principalmente aqui no Triângulo Mineiro, aqui no Alto Paranaíba, podendo chegar de 100 a 120 milímetros. Olha só. E sul de Minas um pouco menos, mas chegando até de 60 a 100 milímetros. Então, grande volume de chuva vai vir a partir de lá. E seguindo também esses mapas, bastante chuva do dia 2 a dia 8 de abril, do dia 9 de abril até dia 15 de abril. Do dia 2 a 8 de abril, os mapas estão falando em torno de 5 a 15 milímetros. Do dia 9 a 15 de abril, já entre 5 a 15, 20 milímetros aí também. Então esses mapas meteorológicos eu recebi na parte da manhã e aí deu no que deu. Assim que deve ter circulado esses mapas também lá na Bolsa de Nova York. Então isso forçou o mercado para essa realização de lucros. Uma notícia urgente saiu no final do dia como medida emergencial do vice-presidente Geraldo Alckmin, dizendo que o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço dos alimentos. Então, como a gente vem falando, a cadeia agora está cara do café. Então, além do exportador, do torrefador, nós traders, analistas, e agora as tias, as mães, as avós, reclamando dos preços altos, e agora até o governo está reclamando. Mas enfim, após reunião com o setor produtivo na quinta-feira, o governo anunciou medidas para reduzir os preços dos alimentos aos consumidores. Em coletivo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao lado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro, destacou que café, açúcar, milho, óleo de girassol, óleo de palma, sardinha e massas alimentícias terão alíquota de importação zerada. De acordo com o vice-presidente, as medidas precisam passar pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, e tendem a entrar em vigor em poucos dias, além de fazerem parte de um pacote de outras futuras ações. O governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço. Assim, a União deixará de arrecadar, no caso da carne, a alíquota de 10,8%, no meu café 9%, do açúcar 14% e também do meu milho, no nosso comentário de toda segunda, de 7,2%. Bom, quer dizer, se está reduzindo os impostos, o que vai acontecer? Vai forçar o mercado para baixo, Isso é óbvio, isso é lógico. Vai café, vai São Pedro, vai commodities. O ponto de partida de toda felicidade é tirar o foco de si mesmo.
Se tudo que você pensa é sobre você mesmo, você será uma pessoa muito miserável. Se você realmente quer ser feliz, é preciso se importar com as necessidades daqueles ao seu redor. Paulo usa Timóteo como exemplo disso em Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo. E é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. A maioria das pessoas se preocupa com seus próprios planos e não está cuidando dos interesses dos outros. O primeiro pensamento na maioria das pessoas pela manhã não é sobre como outra pessoa está se sentindo. A maioria das pessoas está preocupada com os seus próprios problemas. E é por esse motivo que a maioria das pessoas é infeliz em suas vidas. Se você quer ser uma das raras pessoas não egoístas, precisará mudar seu foco. É necessário tirar o foco de si e colocá-lo nos outros indivíduos. Isso não vem naturalmente. Por isso é algo que você precisará aprender a fazer. Seja intencional ao tirar os olhos de si para olhar para as necessidades dos outros, onde você encontrará felicidade ao servir a Deus através do serviço prestado a terceiros. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Texto de Filipenses capítulo 2, verso 4. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.